por gentileza, a mão no seu coração, vamos falar com Deus. Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor, com muita alegria, nós estamos aqui na sua presença, Senhor, no nosso projeto Casa Firme, e mais um trabalho poderoso, abençoado, Senhor, num clamor dos nossos projetos, Senhor, nos projetos da nossa vida, onde nós mais uma vez, Senhor, recebemos essa mensagem, Senhor, que não importa as adversidades, as situações que nós vamos nos deparar, meu Deus, no nosso caminho, nós precisamos reclamar, depender do Senhor, meu Pai, porque quando nós temos o Senhor, nós temos tudo que nós precisamos, porque as batalhas mais violentas, meu Pai, elas acontecem dentro de nós. As lutas, meu Pai, mais difíceis da nossa vida, elas acontecem na nossa mente, no nosso coração. E quando nós entendemos, meu Pai, a sua palavra, quando nós absorvemos e tomamos posse, quando nós clamamos ao Senhor, quando nós pedimos a sua graça, a sua ajuda, o Senhor está sempre disposto a nos ajudar, meu Pai. O Senhor está sempre aberto para abençoar aqueles que te buscam. O Senhor não despreza ninguém que chega à sua presença com o coração quebrantado. E cada um desses, meu Pai, que está aqui, eu creio, meu Pai amado, que está nesse mesmo espírito, Senhor. Nós sabemos que hoje foi um dia extremamente complicado, Senhor, com muito trânsito, muita chuva, Senhor, desafios que nós temos. E nós vemos aqui fiéis, meu Pai, pessoas que estão lutando, que não estão entregando aquilo que a sua carne pede, estão fazendo aquilo que têm aprendido, que é a palavra que nós temos que tirar de nós mesmos, mas nunca tirar do Senhor, meu Pai. Aquilo que nós tínhamos força para fazer no mundo, para o pecado, para conseguir dinheiro, meu Pai, que nós vamos a colocar ainda mais força para buscar o Senhor, para priorizar o Senhor. Então derrama do seu favor sobre nós, meu Pai, da sua graça, sobre cada um desses, meu Pai, que está aqui comigo, cada um que está nas igrejas, cada um que está pela transmissão, que está à distância, Senhor, mas que está lá, na nossa igreja virtual, buscando fazer a sua vontade, querendo ver, meu Pai, a sua face, perseguindo a coisa certa, não buscando apenas por uma bênção pontual, pelas suas mãos, por aquilo que o Senhor pode fazer, mas buscando, Senhor, pela eternidade, buscando esse relacionamento profundo com o Senhor, porque a coisa mais importante das nossas vidas é um relacionamento íntimo com o Senhor. Então eu te peço, Senhor amado, que haja aqui entre nós, homens e mulheres, Senhor, dispostos a lutar com as armas espirituais, lutar pela sua fé, pela sua família, pelo seu casamento, lutar por seus filhos, lutar, meu Deus, para vencer todos os dias os nossos desafios internos e externos, lutar, meu Pai, todos os dias para construir a nossa vida num alicerce forte, e esse alicerce só existe no Senhor, meu Pai. Todo o resto é escorregadio, todo o resto é como fazer na areia, Senhor, mas nós estamos construindo na rocha que é o Senhor. Então eu peço a tua bênção sobre cada um de nós, nos perdoa, Senhor, por falhas, por pecados, erros, por coisas que tenhamos falado, pensado, feito, que tenhamos entristecido o teu Santo Espírito, nos perdoa, Senhor. Tem misericórdia de nós, que nós tenhamos aqui um coração cada dia mais quebrantado, uma mente cada vez mais voltada, alinhada à sua vontade, que a sua palavra entre nos nossos corações, meu Pai, que ela esteja sempre, o nosso coração sempre esteja aberto a ouvir, aberto a mudar, Senhor, aberto a fazer o que é preciso para que o Senhor se alegre conosco, porque, como nós já falamos, a alegria do Senhor é a nossa força. Se o Senhor se alegra de nós, nós recebemos força, nós recebemos paz. Então, se nós agradamos o Senhor, nós temos todo o favor que nós precisamos para enfrentar as nossas guerras, Senhor. Muito obrigado. Obrigado pela vida, obrigado por esse dia, por essa oportunidade, porque é o que nós sempre falamos, meu Pai. Nós podemos viver 100 anos, 120 anos, mas tudo que nós temos é esse dia. Nós não sabemos como será amanhã e o ontem já é passado. Nós só temos este momento para tomar as decisões. Então eu te peço que cada um esteja focado, esteja
presente não somente com o seu corpo, mas com o seu espírito, atento para que o Espírito fale aos corações e que a sua palavra venha, Senhor, e corte aquilo que é velho e que só fique aquilo que é correto. Que a sua palavra venha e nos divida, Senhor, para que haja consciência, para que não haja mais cegueira, para que não haja mais corações duros, meu Pai, difíceis, mas que tenhamos aqui um coração educável, ensinável, que quer te ouvir. Eu te peço, nos ajuda e tenha misericórdia de nós, meu Pai. Nos ajuda a enxergar, que nós não estejamos mais presos, meu Deus querido, a um sistema falido que só vai nos levar para o fundo do poço, mas que nós venhamos olhar para o Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado pela vida, obrigado pelas bênçãos, obrigado pela certeza de um grande trabalho e de um grande ano para a glória do Senhor. Muito obrigado por tudo, Deus querido, nós chamamos e te agradecemos. Amém, amém. Estão ligados às suas vitórias? Você pega esse Espírito? Que Espírito é esse? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2024. Prepare-se para atravessar o Jordão da sua vida e tomar posse da sua terra prometida. Você crê nisso? Graças a Deus. Pode sentar, por favor. Boa noite, pessoal. Graças a Deus. Boa noite, pessoal da transmissão. Hoje é um dia de muito trânsito, muita chuva. Parabéns aí a todos os determinados, viu? Graças a Deus. Deus olha tudo isso. Deus está observando cada detalhe. Graças a Deus. Fala comigo, por favor. Tocou a minha boca. Essa palavra você já deve recordar, o tocou a minha boca, quando nós falamos de Isaías. Essa palavra não é nova, mas o Senhor nos envia novamente, justamente para nos analisar, para nós entendermos realmente se nós estamos aplicando essa palavra na nossa vida ou não. Se nós estamos confessando os nossos erros ou não. Se nós temos tido compromisso com a palavra, com a verdade, ou se nós temos tido compromissos com a imagem, com o orgulho, com os sentimentos. Então, uma palavra extremamente importante para as nossas vidas. Às vezes a gente tem a tendência de reclamar das coisas, reclamar dos filhos, por exemplo, e a gente não percebe que eles estão apenas nos imitando. Se ele ouve os pais gritando, brigando, ele vai gritar também, aí vai corrigir, esse menino está impossível, esse menino está agitado. Não, na verdade ele só está imitando os pais, que também estão agindo de forma desequilibrada. Então nós precisamos colocar muito mais força para mudar os nossos comportamentos internos, como a gente tem falado, né? No nosso altar interno, aquele que só Deus está vendo. Então, uma palavra muito importante que eu peço que você preste muita atenção. E eu vou começar aqui a ler a leitura em Isaías 6. Temos aqui do 1 ao 8, mas vou ler por enquanto até o 7. Fala comigo, por favor. No ano em que o rei Uzias morreu. Guarde esse detalhe. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado. E a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam os serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Fala comigo, por gentileza. Então gritei: ai de mim, estou perdido. Olha só. Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim trazendo, fala comigo, uma brasa viva. Ok, que havia tirado do altar com uma tenaz.
Com ela, fala comigo, por favor. Tocou a minha boca. Ok? E disse: veja, isto tocou os seus lábios. Por isso, fala comigo, a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Vamos dar uma pausa aqui. A gente precisa analisar quais têm sido as nossas atitudes. Essa palavra vem novamente para nos trazer consciência da nossa vida. Talvez nós não tenhamos ainda entendido a ponto de viver essa palavra, aplicar essa palavra. Até o capítulo 6 nós vemos Isaías falando ai para os ímpios, exortando, falando sobre o juízo, sobre tragédias, dizendo da aflição de todo o povo. Todo mundo ia ter aflição, todo mundo ia ter consequências. Mas aí no capítulo 6 ele diz, ai de mim, estou perdido. Ele diz ai para si mesmo, ele diz ai para ele mesmo. Então antes ele estava olhando para todo mundo, olha, vocês que têm feito isso, feito aquilo, vai acontecer isso, vocês... Aí no 6º, ele fala, ai de mim, estou perdido, eu tenho lábios impuros, eu vivo num povo de lábios impuros também. Mas o detalhe que eu pedi para você guardar, é que ele viu a glória do Senhor após a morte do rei Uzias. Uzias foi um grande rei, um dos mais poderosos, inclusive, se você ler lá em 2 Crônicas a história dele. Ele foi um dos reis mais poderosos, mas ele terminou muito mal. Sabe por quê, pessoal? Fala comigo, por causa do orgulho. Então Deus levantou Uzias, mas ele não teve caráter. Quando Uzias morreu, depois que Uzias morreu, é que Isaías viu a glória de Deus. E quando ele viu, quando ele viu a glória de Deus, ele se viu, ele se enxergou. Quando ele viu a glória do Senhor, ele teve consciência dele mesmo. Isaías, ele não enxergava muitas coisas. E talvez nós estejamos nessa situação de Isaías. Talvez nós estejamos vendo muito bem os defeitos dos outros, os erros do mundo. Mas nós não estamos enxergando os nossos próprios erros, porque falta consciência. Porque a gente pode viver duas situações. Ou nós podemos acreditar que nós não conseguimos alguma coisa, nós vamos ter uma crença de limitação, então a gente vai viver com base nisso. Os nossos sonhos vão ter um teto, os nossos desejos vão ter um limite, né? Nunca vai romper, sempre tem um teto. Ou pior, porque esse é o mais difícil de mudar. Ou nós acreditamos que estamos num nível muito alto, muito bom, e aí a gente não está aberto para as mudanças. Ou seja, de um jeito ou de outro, a nossa vida é dirigida pelas nossas crenças. Se eu acredito em alguma coisa, eu faço. Se eu não acredito nessa coisa, eu não vou fazer. Simples assim. Se eu acredito que eu posso sonhar, que eu posso conquistar uma grande vida, eu vou perseguir aquilo. Se eu não acredito, eu não vou perseguir aquilo. Se eu reconheço as minhas falhas, eu vou trabalhar por elas, para mudá-las. Mas se eu acho que eu estou muito bem, que o outro que tem problemas, eu não estou aberto para mudar. E é esse o maior problema das pessoas que estão em igrejas. A gente vê nas histórias de Jesus, as pessoas mais difíceis de mudar eram justamente os religiosos. Não era o pecador que estava com a vida toda perdida, toda bagunçada. Era aquele que tinha contato com as coisas espirituais. Esse é o perigo maior aqui. Então, se nós formos ensinados da forma errada, nós teremos um grande problema. Porque, como eu acabei de falar, nós vamos ser dirigidos por essas crenças. Se eu acredito que eu não preciso, eu não vou fazer. Então, nós precisamos perseguir isso. O Senhor me dá a visão. Eu preciso me ver, eu preciso me enxergar. Isaías não se enxergava. Quando nós temos consciência de Deus,
eu vou ter consciência de mim mesmo. Nós temos repetido essa frase diversas vezes. Fala comigo, quando eu tenho consciência de Deus, eu vou ter consciência de mim mesmo. Então nós precisamos analisar as nossas referências. Quais são as suas referências? Quais são os seus parâmetros? Se eu não busco a Deus, se eu não vivo com base na palavra, eu não vou ter os parâmetros certos. Eu não vou ver as coisas da forma certa, porque o meu parâmetro está na palavra. Mas se eu não vivo segundo a palavra, eu estou vivendo segundo alguma outra coisa. Então eu vou me convencer que esse jeito de viver está bom. Mas aí, quando eu vejo a glória de Deus, eu vejo, meu Deus, como eu estou bagunçado. Como ele diz aqui, então gritei, fala comigo, gritei. Se ele gritou, não foi algo que ele falou na mente dele, ele ficou desesperado. Ai de mim, estou perdido, no 5. Pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ele disse, ai de mim. Ele viu um Isaías tão errado, tão bagunçado, tão cheio de coisas que ele não tinha entendimento até aquele momento, que ele achou que para ele não tinha mais jeito. Ele falou assim, ai de mim, eu estou perdido. Agora a minha vida acabou. Ele ficou desesperado, porque ele não enxergava nada daquilo. Isaías não era um inocente. Ele não era um bebezinho, um menino, um cara que chegou agora, faz uma semana, um mês na igreja. Ele já estava agindo, ele já estava levando a palavra de Deus, mas faltava consciência dele mesmo. Ele viu os erros dos outros, mas ele não se via. Esse é um problema de muitas pessoas. Quando ele viu a glória de Deus, ele percebeu como ele tinha uma boca pesada. E como ele estava convivendo com coisas erradas, com pessoas erradas, com padrões errados. Ele percebeu, ele teve consciência de que o estilo de vida dele não era o estilo de vida que agrada a Deus. Lábios impuros, e amizades, e influências erradas. Mas o importante que nós vemos aqui, quando ele gritou, ele confessou. Quando ele viu a glória de Deus, começou uma metanoia. Ele começou a confessar, eu tenho lábios impuros, eu tenho hábitos errados, eu convivo com pessoas que não deveria, eu tenho uma série de erros na minha vida, eu estou perdido. O desespero dele mostrou que ele não queria mais ser aquela pessoa. Então ele confessou. E nós temos que aprender a confessar. Confessar que eu sou essa pessoa, que eu tenho errado nessa área, que eu tenho um problema, que eu não posso mais ficar passando por cima das coisas. Eu tenho que reconhecer, eu tenho uma boca pesada, eu tenho uma atitude errada, e eu aceito conviver com coisas que estão erradas. Eu tenho um grande problema. O pecado de Isaías, aparentemente, não era um pecado que chamava atenção. Igual muitas pessoas falam, né? Não, eu não bebo, eu não roubo, eu não adultero. Mas ele tinha lábios impuros. Então, às vezes a gente está procurando problemas grandes. Não, olha só quanto eu mudei. Eu fazia isso, eu fazia aquilo outro. Hoje eu não faço mais nada. Mas eu tenho lábios impuros. A mesma boca que mandava, que proferia mensagens de Deus, também era uma boca imunda. E a palavra diz que da mesma boca não pode sair, de uma mesma fonte, não pode sair água boa, água doce, água salgada. Mas aqui da mesma boca saíam as palavras de Deus e também tinha lábios impuros. Mas a pessoa se convence que não é tão grave assim. Mas ele tinha uma deformidade. E a deformidade dele, por ele ser um instrumento do Senhor, ia deformar as pessoas. Fala comigo, a minha deformidade vai deformar outros. A minha deformidade vai deformar as próximas gerações.
Então a minha deformidade vai afetar os meus filhos, a minha deformidade vai afetar a minha família, a minha deformidade vai afetar as pessoas que estão ao meu redor. Quantos pais que têm matado a fé dos filhos? Por quê? Porque tem uma deformidade. Está matando a fé dos filhos. Está acabando com a fé aí de pessoas, de familiares que poderiam aceitar Jesus, mas vem da pessoa o pior exemplo. Lábios impuros e influências impuras. Está deformando outras pessoas. Está deformando a próxima geração. Porque tudo é influência. A palavra fala, como ferro afia ferro, o homem afia o seu companheiro. Então essa palavra tem que vir para nos confrontar. Porque muitas vezes a gente está vendo o erro do marido, da esposa, do filho, do obreiro, de todo mundo, menos os nossos. Isso é uma palavra muito, muito forte para trazer temor em cada um de nós, em mim, em cada um dos obreiros. Cada um de nós que muitas vezes as pessoas vêm procurar, vão nas pessoas procurar uma direção e a pessoa fala, eu venho aqui e te falo, ó, você tem que fazer assim. Você tem que seguir por essa direção. Eu sei tudo o que você deve fazer, mas eu não estou olhando para mim, eu não estou olhando para a minha própria vida, eu não tenho feito a minha própria análise. Ele era bom para falar o que todo mundo tinha que fazer, ele era bom para dizer onde estava o erro de todo mundo, mas na hora que ele percebeu a vida dele, ele se desesperou. Então, cada um de nós, especialmente aqueles que falam a palavra, que pregam a palavra, que vão nos lugares falar a palavra, que são obreiros, são líderes, a responsabilidade é muito maior. Nós temos que fazer essa autoanálise, não pode ficar pensando na imagem. Porque enquanto a pessoa orgulhosa não morrer, enquanto a pessoa a leprosa, cheia de coisas erradas na vida, não morrer, a gente não vai viver coisas além. Enquanto aquelas velhas situações não morrerem, nós nunca podemos ser pessoas realmente que são bênção para o reino. Isaías, se a gente analisar o livro de Isaías, ele foi o maior profeta messiânico. Ele foi o profeta que mais falou sobre Jesus. Mas ele precisou passar pelo capítulo 6. Ele precisou passar pela autoanálise. Então muitas pessoas estão há anos na igreja. Há anos que conhecem a palavra. Mas conhecem muitas vezes de cultos e de letra, mas não de espírito. Mas ela só olha para o outro. Ela não olha para si mesma. Por quê? Porque ela continua do mesmo jeito. Essa é a prova que a pessoa ela está impermeável, porque ela continua do mesmo jeito. Ela mantém as mesmas fortalezas. Ela fala do mesmo jeito. Ela continua sendo uma pessoa crítica, ela continua sendo uma pessoa questionadora. Ela se pergunta, por que eu vivo uma vida pequena? Porque ela é pequena ainda. Por que a minha vida está tão limitada? Porque eu sou limitado ainda, eu sou pequeno ainda. Eu não quero expandir, eu não quero crescer, não quero mudar. A área de Isaías era a boca dele. Cada um tem uma área. Apesar de que a maioria das pessoas o problema está na boca mesmo. Isaías precisou ser queimado. O anjo foi lá e pegou uma brasa viva e tocou na boca dele. Nós precisamos ser queimados pela brasa viva do altar. Nós precisamos ser queimados pelo Senhor. E depois que Isaías se arrependeu, o Senhor perguntou, o Senhor o chamou, a quem enviarei? Agora eu posso enviar. Mas ele já estava sendo enviado, ele já estava sendo usado pelo Senhor, já estava atuando. Mas ele não poderia viver coisas maiores naquele estado, que é o que Deus faz com a gente continuamente. Ele nos coloca diante de situações para a gente evoluir, para a gente crescer. Então a gente pode estar realizando coisas há muito tempo, mas ainda Deus não pôde me enviar para o destino que Ele tem para nós. Às vezes a gente foi curado, liberto de muitas coisas, mas sabe quando parece que está patinando? E parece que está enroscado? Pois é. Se nós não fizermos essa autoanálise,
cremos, nos arrependermos, mudarmos, agirmos de uma forma diferente, a gente para num teto, a gente fica numa vida mediana, quando Deus nos preparou uma vida extraordinária, algo muito, muito superior. Então ainda não morreu o impuro, ainda não morreu o carnal, não morreu ainda o boca suja, não morreu ainda o malicioso, não morreu o crítico, por isso que está com a vida amarrada. Está na igreja, mas o que sai da boca é só o pior. Aí a pessoa pergunta, por que as áreas da minha vida não estão fluindo? Por que eu passo por tal situação que ainda me traz humilhação? Por que o meu financeiro não vai? Por que o meu casamento não caminha? Será que não seria porque eu continuo vivendo no mesmo sistema? Com as mesmas atitudes? Eu ainda não adquiri um caráter forte? Uzias, lá no capítulo 26 de 2 Crônicas, a gente vê lá quanto ele cresceu, quanto ele foi um homem incrível, ele fez armas, ele tinha uma criatividade para muitas coisas, ele fortaleceu, ele investiu no exército, mas o seu crescimento foi o seu castigo. Fala, o crescimento de Uzias foi o castigo dele. Às vezes o nosso avanço, o nosso crescimento pode ser o nosso castigo. Muitos crescem, e esse crescimento pode ser o seu castigo. A gente tem que analisar muito bem isso. Às vezes a gente tem que tomar muito cuidado, para Deus não nos dar aquilo que a gente tanto está pedindo. Porque às vezes a gente não está preparado, e aquela promoção pode ser a nossa ruína. Porque ele perdeu a saúde, ele perdeu a credibilidade, ele perdeu tudo, inclusive o respeito, que o povo, ao invés de falar dele com respeito, com admiração, nossa, ele melhorou o exército, ele construiu equipamentos, ele fortaleceu a nação. Vocês lembram como é que ele era lembrado, pessoal? Fala comigo. Ele tinha lepra. É o rei que tinha lepra. Esse era o jeito que falavam dele, um dos maiores reis, que a gente lembra, né, de Davi, a gente lembra de Salomão, mas Uzias foi um dos maiores. Mas o que sobrou para ele, como a bispa sempre fala, o que importa é o começo, né? É o quê? O que importa é como você termina, é o final. Ele foi extraordinário, mas ele terminou muito mal. Pegou uma lepra, quis ir para uma linha que não foi chamado, não era a situação dele, para ele fazer, foi se meter onde não era para ele se meter, pegou lepra, pegou maldição para a vida dele, e ainda era lembrado, era o rei que tinha lepra. Ele se preocupou com muitas coisas, mas ele não se preocupou em construir um alicerce forte. Então a pessoa sabe, né? Eu e você, a gente sabe, a gente ouve a palavra, mas a gente decide ainda ser uma pessoa difícil, uma pessoa teimosa, uma pessoa que trabalha pela rejeição, aí quando ela é rejeitada, ela reclama da rejeição, ela se incomoda com tudo, ela não trata as misérias, e se eu não trato as minhas misérias, se eu não trato as minhas fortalezas, não tem como eu ir para frente. Se eu continuo remoendo coisas, se eu continuo sendo uma pessoa que eu escolho o pior caminho, não tem como eu ir para frente. Mas a pessoa acha que dá para seguir assim. Olha o auto-engano aí, não dá. Se eu não tratar as minhas misérias, não vai dar certo. É a história do escravo que vira rei. A pessoa cresce, não é para ser benção, ela cresce para pisar nas pessoas, ela cresce para humilhar as pessoas, ela cresce para se mostrar. É o escravo que vira rei, ele não tem mentalidade ainda. Ainda continua uma pessoa amargurada, ela continua uma pessoa cheia de misérias, e ela, o que ela vai fazer? Ela vai se autodestruir. E se ela tiver com mais alguém, ela puxa a outra pessoa junto também. Então, pessoas sem compromisso com a verdade. Qual é a verdade, pessoal? A palavra de Deus. Ele não tem compromisso em obedecer a palavra, porque a palavra de Deus é a verdade. Se eu não tenho compromisso com a verdade, eu não tenho compromisso em obedecer a palavra que eu tenho recebido. Ele continua acreditando em mentiras. E se eu acredito em mentiras, para mim é verdade.
Então eu continuo vivendo com base nessa mentira, porque para mim ela é verdade, esse é o jeito de viver. E eu sei, e eu aprendi que é do outro jeito, mas eu continuo querendo fazer do outro jeito, do meu jeito. O mundo viver assim, ok, mas o crente, nós precisamos lutar. Nós precisamos pedir todos os dias: Senhor, me dá visão, me dá consciência, para que eu possa enxergar, para que eu possa lutar, para que eu possa reagir, combater, para que eu veja tudo que está errado na minha vida. Então o chamado de Isaías aconteceu naquele momento, mas ele já estava trabalhando para o Senhor, mas ele estava com a vida ainda desalinhada, não era ainda uma vida justa, de um justo. Ele tinha uma vida ainda muito errada. Ele tinha consciência de muitas coisas, mas ele ainda não tinha tido a consciência de Deus. Por isso que ele não enxergava esses problemas na vida dele. Aí ele se desespera, ele acha que não tem mais jeito, a minha vida está muito bagunçada, olha o meu interior. Então a mensagem da morte de Uzias foi um sinal de que uma era, um tempo havia se encerrado. Havia se encerrado a era do governante leproso. E Deus quis também que encerrasse a era do Isaías, que até estava atuando, até estava na igreja, até estava pregando, mas ele não estava se vendo. Ele não percebia que ele tinha uma conduta errada ainda. Ele achava que as coisas que ele estava fazendo de errado não era tão grave assim. Não era um problema tão sério. Então o que nos faz tropeçar são as pedrinhas ou as pedronas? Você tem um paralelepípedo, você não tromba nele. Mas às vezes você tropeça em algum lugar, você nem sabe, o que eu tropecei? Aquela pequenininha. Então são as pedrinhas que nos fazem tropeçar. Lembra da palavra das raposinhas? Então, a gente quer pegar as raposonas, a gente está olhando para as pedronas. Mas são as raposinhas que estão destruindo a vinha, a alegria. São as pedrinhas que estão me fazendo tropeçar. Elas podem ser pequenas para nós, mas não são insignificantes para Deus. Porque são elas que estão impedindo que as coisas fluam na minha vida, que elas fluam na minha família. Isaías era uma liderança, mas ele percebeu que ele não tinha estrutura nenhuma para ocupar aquela posição. Então não era só ir lá e fazer um culto. Aquilo está matando a pessoa. Não é só ir lá e participar de um culto, se convencer que está tudo bem, a pessoa está morrendo. A pessoa está morrendo, não está nem percebendo, ano após ano, analisa os sinais. Ano após ano, e pouca ou nenhuma mudança está acontecendo. Não, mas eu não saio da igreja, eu faço trabalho social, sou até obreiro, não quebrei o propósito. Mas será que a gente não está olhando só para as pedronas? E ano após ano não está caminhando, ou seja, eu estou morrendo. Eu estou morrendo sem resultados. Deus precisa lidar conosco para o nosso bem. Se Ele nos der tudo que a gente pede, a gente vai fracassar. Ele não quer que a gente fracasse. Mas a gente precisa perseguir essa consciência. Deus precisa lidar com a gente. E aí Ele permite situações, Ele permite travamentos, Ele permite uma série de coisas para ver se a gente desperta, que a gente começa a pensar, a analisar os sinais. Poxa, eu estou fazendo isso, sou dizimista, eu sou ofertante, eu falei aqui, eu não roubo, eu não fumo, eu não bebo, eu não adultero, mas a minha vida está travada. O que está acontecendo? Onde está o erro? O erro não está em Deus, então eu tenho que trazer, ó Isaías, eu não se enxergava, por que não está andando? Por que Deus não pode me enviar? Por que as coisas não estão indo como eu gostaria que fosse? É dentro, o altar interno. Será que é a minha boca pesada? As minhas amizades erradas? As influências que eu tenho recebido? Eu preciso buscar essa consciência, senão Deus vai me matar.
Ele me dá a promoção para a minha destruição. Aí a promoção, que ao invés de ser uma bênção, se torna o meu castigo. Então muitos têm se perdido no melhor momento da sua vida por causa do orgulho. A promoção não tem sido bênção na vida da pessoa. A pessoa, na casa dela é um reino dividido. A pessoa quando não tinha nada, tinha união. Aí agora que ela começa a ser abençoada, ela briga por tudo, reclama de tudo. Antes não perdia um culto. E agora nem lembra mais, agora está muito ocupado, muita correria, muitos compromissos. Olha só a mudança de prioridade. E a gente aprende com a palavra, que às vezes a gente acha que o conquistar é o mais difícil. Não, o conquistar é muito mais fácil do que estabelecer. Porque a maioria das pessoas, infelizmente, ainda tem a atitude de Uzias. Ele foi extremamente bem sucedido. Ele estava indo muito bem, até que ele quis ser sacerdote. Ele foi um grande rei, mas agora quer também ser rei e sacerdote. Aí, fracassou, não era para ele aquilo. A pessoa começa a buscar coisas que só está roubando o destino dela, está só roubando o tempo dela, a energia dela, começa a procurar coisas que não é para ela procurar. Ela começa a se envolver em coisas que não vão ser bênção. Age ainda com imaturidade, confunde as coisas, está distraída, se envolve com um monte de coisas erradas, e uma hora a vida dela desaba. Porque se Deus não for a nossa prioridade, a gente vai ter muitos problemas. Se os sentimentos forem a minha prioridade, se o orgulho for a minha prioridade, se as mágoas forem a prioridade, tudo vai desabar na minha vida. Deus nos mostra tudo o que nós não estávamos vendo. Ele achava que ele estava numa posição que ele nunca esteve. Ele achava que ele estava muito bem, mas ele estava muito mal. Às vezes a gente acha que a gente está numa posição muito boa, mas na realidade a gente está numa posição muito mal, muito ruim. Ele disse aqui no 5, então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Eu achei que eu era muito espiritual, ai de mim, eu achei que era muito espiritual, mas eu descobri que eu estou no mesmo nível daquele povo que eu tanto critiquei. Esse povo de lábios impuros, eu aqui também no meio desse povo cheio de lábios impuros aí. Eu achei que eu estava muito melhor, achei que era muito mais espiritual, mas eu vi que eu estou na mesma situação deles. A verdade é que tem ais para mim também, não é só para o outro. Ele gritou, ele ficou em choque. Ele descobriu que ele não era crente, não. Ele descobriu que ele não era tão justo assim, não. Ele viu Deus, ele viu o Rei, ele viu o Senhor dos Exércitos. Aí eu me vi. Aí ele se viu. Aí ele teve consciência das coisas. Mas o anjo foi lá e restaurou Isaías. Ele pegou a brasa e foi lá e tocou. Houve arrependimento. Aqui no 6. Logo um dos serafins voa até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado, fala comigo, do altar. Tirou uma brasa viva que tinha tirado do altar com uma tenaz. Com ela, tocou a minha boca e disse, veja, isto tocou os seus lábios, por isso, fala, sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Ele confessou, ele se arrependeu, ele gritou, ele não se preocupou com a imagem. E o anjo foi lá, pegou a brasa do altar, queimou a boca dele, tocou na boca dele, a sua culpa foi removida, o seu pecado perdoado. Então não foi só o rei orgulhoso que precisava morrer. Aquele Isaías cego, religioso e também orgulhoso, precisava morrer também. Ele viu a condição de Uzias, ele viu que Uzias não se arrependeu,
E ele decidiu ser esperto. Eu vou fazer diferente. Olha como é que aquele cara terminou. Eu vou fazer diferente. Aqui no 8, então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi, fala comigo, eis-me aqui, envia-me. Então Deus pergunta, quem que enviarei? Quem enviarei? Agora, mas eu já tinha sido enviado, eu já estava pregando, eu já estava fazendo isso, não, agora eu vou enviar. Não, mas eu já estava fazendo, eu já aceitei Jesus, já estou na igreja, não, agora que eu vou ter que mudar de verdade para ser enviado. Agora que, se eu tiver essa consciência, Deus pode me levantar. Agora que, se eu tiver consciência, Deus pode realmente me responder com tudo aquilo que eu tenho pedido, que às vezes está parado há anos, e que a gente ora, faz campanha, mas não sai do lugar. Claro, eu não lidei ainda com as minhas fortalezas internas, eu não ajustei ainda a minha vida. Aí quando ele entendeu, ele falou assim, Senhor, eu estou aqui, envia, agora me envia de verdade, eis-me aqui. Será que nós podemos chegar para o Senhor e falar assim, eis-me aqui, Senhor, eu estou disposto, eu não tenho mais compromisso com o meu pecado, eu não tenho mais compromisso com o meu orgulho, eu não tenho mais compromisso com a imagem, com a religiosidade, com a casca, eu tenho compromisso com o Senhor. Nós podemos chegar para o Senhor e falar, eis-me aqui, Senhor, me envia. Deus está nos chamando para um nível mais alto, Deus não nos quer mais no nível baixo, mas em lugares altos. Vamos subir e tomar posse dessa terra, é certo que venceremos, mas para isso nós precisamos da graça de Deus, nós precisamos da ajuda de Deus. Às vezes você percebe que você está querendo esfriar na fé. Esses dias eu conversei com uma pessoa, que algumas coisas não estavam dando certo na vida dele, ele simplesmente começou a parar, começou a ficar chateado com Deus, começou a parar de orar, e assim começa a decair a vida. Aí os negócios começam a travar, aí começa a aparecer reflexo na saúde dele. Ah, mas por que agora? Por quê? Por quê? Claro, olha lá atrás, faz uma retrospectiva. Está percebendo a sua fé esfriando? Está percebendo que você está sem vontade de orar? Está sem vontade de clamar? Está sem vontade de lutar? Está sem energia para lutar? Não prioriza mais a Deus? A obra tem sido pesada. Você vê as coisas espirituais como chatas, como desnecessárias. Está difícil orar, está pesado orar, está difícil fazer o propósito. Talvez se a pessoa tivesse num pecadão, entre aspas, no adultério, por exemplo, ela veria como algo grave. Mas ela está perdendo a vontade de orar e ela acha que é algo pequeno. Ela está morrendo, fala, eu estou morrendo, e eu não estou nem percebendo. É muito sério. Se ela estivesse na imoralidade, no pecado, ela acordaria mais rápido. Não, isso está errado. Mas ela só está com uma preguicinha. Não quero hoje, orar de novo, né? Já orei ontem, já orei de manhã, né? Não precisa de tudo isso, né? E todo dia na igreja. Eu estou perdendo, gastando tanto tempo para chegar, eu vou acompanhar a distância, mas eu poderia vir, mas, né? Acordei cedo, o trânsito, complicado, né? Está perdendo a vontade de fazer as coisas e está achando que é algo pequeno. Ela está perdendo o ar e ela nem está vendo. A pessoa está perdendo o ar, está ficando sufocada e ela nem se ligou ainda. Eu só estou um pouquinho cansado. É só uma fase. Vai passar. Daqui a pouco a gente ajusta isso. O que a gente deveria fazer? Ai de mim, Senhor! Ai de mim! Ai de mim! Olha a cegueira! Olha a cegueira! Ai de mim, Senhor! Deus está vendo rebelião. Quando eu não quero obedecer a palavra, eu estou me rebelando contra Deus. Deus está vendo falsidade. Deus está vendo intenções erradas.
A pessoa ora na igreja, busca na igreja, levanta o propósito na igreja, vira para o lado e abençoa o lugar na igreja, mas em casa ele não é exemplo de nada, ele não dá um bom testemunho. Ele não prioriza aquilo que deveria ser a prioridade, ele corre atrás de muitas coisas. Aí não tem virada na vida, porque não teve uma virada espiritual. Não tem mudança na vida, porque não houve mudança espiritual. Não tem crescimento na vida, porque não houve crescimento espiritual. Fala comigo, por favor. A maior bênção da minha vida é uma comunhão com Deus. Mas muitos não veem assim. Ele acha que a maior bênção da vida dele é ganhar muito dinheiro. Não, a maior bênção da nossa vida é ter uma comunhão com o Senhor. Ter prazer, fala prazer, nas coisas espirituais. A pessoa fica horas conversando com uma pessoa, ela fica horas mexendo no celular, mas para Deus 5 minutos é mortal, é fatal. A igreja é longe, o culto é demorado, e assim tudo que é relacionado a Deus ela vai desprezando. Culto muito longo, misericórdia, mas ela assiste um filme, uma série inteira, e não tem nem pisca, come pipoquinha, gostosinho e tal. Mas para orar, começa a bocejar, começa a cochilar, começa a perder as forças, fala para orar, abre a sua boca, ora, declare a sua vida, tal. A pessoa está ali. Aí de repente leva um susto que o obreiro vem e cata na mão dele, vamos orar meu irmão, vamos orar, vamos junto. Aí quase se sente ofendido ainda, acho que falta de respeito, eu nem levantei a mão para pedir oração. Mas se botar numa situação de briga, nossa, aí ele acorda, aí não precisa nem de Red Bull. E fala 40 minutos, e joga na cara, e lembra da briga, nossa, aí vem uma força, é a força da carne. Aí briga e fala e xinga e ofende e lembra do passado e declara coisas ruins para o futuro. Mas vamos orar. Ah não, está cansado, nossa, estou cansado, não, chega. Termina logo, vamos orar, vamos para o dízimo. Vamos logo. A igreja fica longe, o culto fica cumprido, né? Começa a estar morrendo, não está percebendo. Ai de mim, Senhor, ai de mim. E nem percebe que a coisa que nós mais precisamos é da graça do Senhor. A pessoa espera que o mundo mude. Senhor, muda a minha vida. Não, mas Ele quer que o mundo mude. Senhor, muda o meu casamento, mas querendo dizer, muda o outro. Senhor, muda a minha vida financeira, mas quer que muda todo o grupo de funcionários, mude todos os clientes, menos ela. Ou seja, o mundo precisa mudar, mas eu não. Não busca a graça de Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A sabedoria é o quê? É priorizar a Deus. Então, se eu não obedeço a Deus, eu não priorizo a Deus, eu não sou sábio. E se eu não sou sábio, eu sou tolo. E se eu sou tolo, eu faço as piores escolhas. Porque eu não priorizo a Deus, então eu não tenho sabedoria. Porque eu não temo a Deus. Porque se eu não temo a Deus, eu não ouço a palavra, eu não vivo pela palavra. Então Isaías precisou se enxergar, Isaías precisou se arrepender, ele precisou se humilhar e ser perdoado. E o perdão ele só vem com arrependimento, do contrário é só o remorso, a pessoa vai voltar a fazer. Então precisa haver o arrependimento. As coisas só vão fluir quando Deus parar de se opor a mim. Porque Deus se opõe aos orgulhosos, a gente sabe disso. Não, mas eu não sou orgulhoso. Quando eu não obedeço a palavra, eu estou querendo fazer do meu jeito, então Deus vai se opor a mim. Porque eu não estou sendo humilde, porque o humilde ele obedece, ele é servo. Então Deus, a minha vida só vai mudar quando Deus parar de se opor a mim. Quando eu parar de ser orgulhoso, quando eu mudar essa consciência cauterizada, quando eu parar de ser uma pessoa sem visão, nós precisamos do temor do Senhor. Deus espera que nós aprendamos com o exemplo de Uzias. Olha aqui em 2 Crônicas 26, 16. Entretanto, depois, vamos trazer para a nossa vida, 26, 16. Depois que Uzias se tornou poderoso, fala comigo, o seu orgulho provocou a sua queda. Olha lá.
Ele não foi abençoado? Ele não cresceu tanto? Mas aí ele se tornou orgulhoso, aí não precisava mais de Deus, agora ele queria ser sacerdote também, não bastava só ser rei, quis abraçar tudo, né? Depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Aí, ó. Ao crescimento, o progresso que se torna maldição. Ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Não era para ele fazer isso. O orgulho provocou a queda dele. Ele foi infiel. Quando nós somos exaltados e nós nos enchemos de orgulho, nós estamos sendo infiéis ao Senhor, nos esquecendo de quem fez aquilo lá, de quem abençoou, de quem nos colocou naquela posição. Aqui no 26:1 diz assim: então todo o povo de Judá proclamou Uzias rei aos 16 anos de idade, no lugar de seu pai Amazias. Foi ele que reconquistou e reconstruiu a cidade de Elate para Judá, depois que Amazias descansou com seus antepassados. Uzias tinha 16 anos de idade quando se tornou o rei e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe era de Jerusalém e chamava-se Jecolias. Fala comigo, por favor. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Amazias. Vamos juntos, pessoal, com força. E buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor do Senhor. Vamos juntos. Enquanto buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Aqui está o segredo. Enquanto ele buscou a Deus, ele foi abençoado, porque Zacarias ensinou ele a temer a Deus. Mas na hora que terminou, ele se envolveu com as bênçãos, se envolveu com as influências erradas, ele não estava firme. Enquanto ele buscou a Deus, o Senhor o fez prosperar. Fala comigo, perdeu o temor, perdeu tudo. Fala de novo, perdeu o temor, perdeu tudo. A pessoa se esquece que tudo tem um propósito, que não é a pessoa, não sou eu, não é você, é o propósito. Não é a minha capacidade, é a bênção de Deus na minha vida. Deus não precisa de mais um. Não precisa. Ele quer pessoas que sejam diferenciadas. Deus busca pessoas doadoras, generosas, que fazem a diferença num lugar. E a gente tem que perseguir exatamente ser essa pessoa que faz falta, e não que causa alívio quando não está perto. Deus nos levantou para fazer a diferença em todos os lugares, para cativar a nossa família, os nossos filhos, os nossos parentes. Deus tem nos abençoado para nós sermos pessoas diferenciadas, para a nossa conduta, o nosso padrão, a nossa integridade, a nossa excelência ser totalmente diferenciada. Fala comigo, o contrário de santo é comum. O contrário de santo é comum. Qual é o contrário de santo? Comum. Se eu sou uma pessoa comum, eu não sou santo. Porque o comum, a gente sabe qual é o padrão. Então, uma pessoa que é diferenciada é uma pessoa que busca a santidade. O santo, o contrário de santo é comum. A gente olha para o nosso país, aí para a sociedade, está um caos, né? Está uma bagunça. E muitos ficam reclamando, nossa, porque está tudo uma bagunça, olha como é que está isso, como é que está aquilo. Mas ela mesma não é íntegra. Ela mesma não está inteira no Senhor. A nossa vida precisa ser uma vida que se diferencia. A sua postura precisa ser uma postura de uma pessoa que se destaca. Olha os personagens da Bíblia. Tinha um monte de jovens lá na Babilônia, mas quem se destacava? Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Tinha um monte de escravos no Egito, mas quem se destacava? José. Então assim, o que vai se destacar é aquele que tem o favor de Deus, aquele que busca a santidade. Olha aqui para nós encerrarmos, em Tiago 1:25. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, fala comigo, que traz liberdade
e persevera na prática dessa lei, não esquecendo que ouviu, mas praticando, fala comigo, será feliz naquilo que fizer. Então a felicidade de uma pessoa, o mundo adora falar, né? Eu estou buscando a minha felicidade. A felicidade está nisso. Quando eu ouço a palavra, quando eu pratico a palavra, porque a palavra me dá liberdade, ela me traz a liberdade. Então eu tenho paz, eu sei o que fazer, eu não me envolvo com coisas que estão roubando a minha energia, roubando a minha santidade, então eu vou ser feliz. Eu vou ser feliz naquilo que eu fizer. Sem luta, sem problemas, não é isso que está escrito. Mas eu vou ter a resposta certa. Eu vou ter testemunhos para contar, vou ter vitórias para contar. Por quê? Porque eu tive guerras, porque eu tive batalhas e eu venci. Eu não viver na eterna luta, no eterno problema, e eu nunca venço, que isso é uma vida infeliz. A vida com o Senhor é uma vida de progresso. A gente falou aqui no meio da palavra, os sinais. A pessoa não bebe, não rouba, não adultera, está na igreja, mas está patinando a vida. Tem alguma coisa errada. Os sinais. Os sinais. Tem que olhar para dentro. Tem que olhar para dentro, tem que ter perseguir essa consciência. Senhor, me ajuda a enxergar, para não ser como o Isaías nessa época. Ai de todos vocês, pecadores. Ai de mim, Senhor, ai de mim, eu tenho lábios impuros, eu tenho uma vida errada, eu tenho uma cegueira que eu até então, eu estava anestesiado, mas agora eu estou vendo. Aí o Senhor pode vir, tocar na boca dele, tirar a culpa, tirar o pecado, perdoar o pecado, agora vai, agora você é enviado. Agora a vida flui, agora os resultados chegam, agora a vida para de patinar, agora vai deslanchar mesmo, porque agora houve consciência do Senhor. Amém, pessoal? Coloque-se em pé, por favor, com o seu propósito. Eu peço que você feche seus olhos por um momento, e que eu quero que você analise sobre essa palavra da nossa consciência, do nosso nível de consciência. O Espírito Santo quer que a gente faça como Isaías fez, que a gente admita os erros. O que o Espírito Santo tem falado aí com você? Será que a gente não tem olhado para os outros e falado, ai de você, que a sua vida está assim, que a sua vida não muda, porque você é assim, assim, assado. Mas e eu? Nós precisamos confessar. Parar de ficar olhando para os outros e falando, puxa, meu marido é o problema, minha esposa é o problema, meus filhos são o problema. Eu só estou imitando o padrão. Só estão copiando o padrão que eles têm. Estão só imitando. Eu estou chateado com os meus resultados. Vou parar de orar, vou parar de buscar. Eu só estou colhendo o que eu plantei. São semeaduras e colheitas. A gente coloca muita força em algumas coisas, mas muitas vezes quase nada naquilo que realmente importa. A gente fica igual Marta, botando força para isso, para limpar a casa, para trabalho, para cozinhar, para deixar tudo certinho, para ter uma casca. Mas aquilo que realmente importa, que é sentar lá, ouvir Jesus, mudar o caráter, ouvir o que tem que ser ouvido e mudar o que precisa ser mudado e praticar o que precisa ser colocado em prática, aí está longe, está difícil, está demorando demais, estou cansado, estou desanimado, mas está tudo bem, é só uma fase. Olha o perigo. Nós precisamos botar força nessas mudanças internas, botar força naquele padrão errado para mudar. É o nosso altar interno. Altar interno. Nós não podemos nos esquecer do nosso altar interno, aquele que só Deus está olhando. Só Deus está olhando. Deus olha como é que nós somos em casa. Deus olha como é que nós somos nos negócios. Mas eu aceitei Jesus. E? O que tem? Eu batizei também. E? Batizei no domingo e na segunda eu continuei sendo a mesma pessoa? Então,
Só mergulhei. Porque quando há arrependimento, que foi a primeira pregação de João Batista e de Jesus, eles falam, arrependam-se. Arrependimento é metanoia, é mudar o padrão. Não é chorar, não é pedir desculpa, não, é mudar, é agir diferente. Não é falar, não, Senhor, me perdoa, mas eu continuo fazendo igual. Então não houve arrependimento. Deus está olhando os detalhes, pessoal. Entrega, vamos tomar essa decisão. Vou entregar minha vida, Senhor, ao Senhor. Vou entregar a minha família ao Senhor. Vou entregar os meus desejos ao Senhor. Eu vou permitir que o Senhor conduza a minha vida. Eu vou permitir que o Senhor conduza a minha vida. Vamos tomar as decisões certas. A palavra tem cada detalhe interessante. Jesus, depois de 40 dias, a palavra diz que ele teve fome. Precisava falar que depois de 40 dias a pessoa teve fome. Mas está lá aquele detalhe para mostrar, mas também é Jesus. Não, ele estava igual eu e você lá. Ele foi sustentado pelo Espírito. E depois que ele terminou o propósito que ele estava lá, o propósito que ele se propôs a fazer, para se fortalecer no Senhor, porque ele teria ainda muitos desafios, ele teve fome, como eu e como você. Ou seja, ele enfrentou o diabo como homem. Ele enfrentou o diabo como eu e você podemos enfrentar, com a palavra. Ele respondia com a palavra. Mas se eu não conheço a palavra, eu não sei responder com a palavra. Se eu não tenho a minha espada, eu não tenho como me defender. Aí que está o problema. Jesus enfrentou como homem e ele respondia com a palavra. Nós temos respondido com o quê? Com a palavra ou com sentimentos, com desistência, com boca suja? Como é que nós respondemos às situações? Com lábios impuros? Com falar de parar, desânimo? Nós conseguimos vencer as tentações, mas nós precisamos estar firmes na palavra. O diabo vai lançando aquela insatisfação, o diabo vai lançando aquele peso, e muitos vão agarrando, vão sendo envolvidos por aquela piton. Ela vai se enrolando devagarzinho, nem está percebendo. A hora que ela aperta, você já não consegue sair mais. Então chega de orgulho, chega de ser ainda uma pessoa difícil. Vamos entregar a nossa vida de uma vez por todas. Vamos pedir para o Senhor, Senhor, encosta essa brasa na minha boca, Senhor. Nós precisamos dessa brasa viva na nossa boca, tirando a sujeira, as impurezas, queimando tudo que está errado na nossa vida. Deus quer nos colocar no outro nível. Peça ajuda ao Senhor. Deus quer nos colocar no outro nível, no outro patamar. Depois que Uzias morreu, Isaías viu a glória de Deus. O que precisa morrer nas nossas vidas para que a gente veja a glória do Senhor? A gente precisa de um fundamento sólido. A gente precisa ser livre. A palavra é a nossa liberdade. Então não fique mais segurando nada. Confesse ao Senhor. Se arrependa. Diga, Senhor, eu peço perdão, Senhor. Eu me arrependo desse estilo de vida que eu tenho tomado, meu Pai. Essas escolhas erradas que eu tenho tomado, eu tenho me contaminado, e eu tenho contaminado as pessoas que estão perto de mim, Senhor. Eu não quero mais isso. Eu não quero mais reclamar da vida, reclamar das pessoas. Eu tenho que olhar para mim mesmo. Eu fico reclamando do meu casamento, mas eu não faço a minha parte. Eu fico reclamando da minha vida financeira, mas eu não faço o que é certo. Nós precisamos tomar decisões. Eu não sei o que fazer. Eu faço igual Josafá. Os meus olhos se voltam para o Senhor, meu Pai. Não sabemos o que fazer, mas os meus olhos se voltam para o Senhor. Então os meus olhos vão se voltar para o Senhor. Eu não sei o que fazer, Senhor. Então me ajuda, me dá força, me dá graça, me dá sabedoria. Deus quer nos levantar. Deus quer que a gente conheça Ele. Deus quer nos exaltar, mas eu preciso me arrepender. Deus quer nos enviar, mas eu preciso mudar a minha postura. Eu preciso fazer restauração da minha vida, restauração das minhas emoções, restauração espiritual,
curar as minhas feridas, parar de falar demais, parar de ficar buscando coisa errada, parar de aceitar uma mornidão, não ter prazer nas coisas do Senhor, ficar reclamando de todo, de tudo. Desde quando a reclamação muda alguma coisa? Usar a nossa boca para declarar as coisas certas, para pensar. A palavra me ensina, ó, pensa no tudo que edifica, no que é de boa fama, no que constrói, no que pode dar louvor, no que tem honra. Mas eu só penso em bobagens. A palavra fala. A palavra está falando com você hoje, está falando comigo hoje. Mas se a gente sai daqui e continua envolvido com as distrações, com as emoções, onde que isso vai parar? Lugar nenhum. A gente continua preso a um sistema, aprisionados a uma mentalidade que não vai nos fazer chegar a algum lugar. Nós temos que guardar, ninguém muda ninguém. A gente quer mudar todo mundo, muda primeiro você. Ah, porque meu filho, meu marido, minha esposa, muda primeiro você. Muda primeiro o seu caráter. Antes de você dar conselhos, querer que o outro mude tanto, muda você, faça a sua parte. Chega de ficar se desgastando tanto, perdendo tanta energia com coisas inúteis. Peça ajuda ao Senhor agora. Senhor, me ajuda. Tira a minha cegueira, Senhor. Tira esse coração duro, Senhor. Coloca um coração de carne. Limpa o meu coração, meu Pai. Eu ainda carrego mágoas, eu ainda carrego sentimentos, eu ainda carrego coisas que estão me contaminando, Senhor. Ainda meus lábios são impuros, ainda meu coração é impuro, Senhor. Eu ainda tenho muitas fortalezas na minha vida. Peça ajuda ao Senhor agora. Peça ajuda ao Senhor. Senhor, quebra, destrói, meu Pai, essas fortalezas na minha vida. Eu não aceito mais ficar vivendo com base nessas mentiras, Senhor. Renova a minha mente, Senhor. Renova a minha mente. Me dá visão, me dá clareza, me dá discernimento, Senhor. Queima a minha boca. Queima a minha boca, queima meu coração. Tira, Senhor, essa apatia, essa mornidão de mim. Essa situação não tem mais lugar na minha vida. Eu não aceito mais isso. Eu vou me relacionar com o Senhor. Eu vou tomar as minhas decisões corretas, de fé, de força. Eu vou viver segundo a palavra. Eu vou agir por fé. Eu vou mudar o meu estilo de vida, Senhor. Ai de mim, Senhor. Ai de mim. Eu não quero mais agir dessa maneira. Deus quer entrega, Deus quer relacionamento. Nós precisamos de temor. Nós precisamos de prioridade. Porque o temor, ele me coloca limite. Se eu tenho temor, eu sei até onde eu posso ir. Eu sei até onde eu posso ir, onde eu não posso ir. Por quê? Porque eu tenho temor, eu vou viver um estilo de vida santo. E se eu escolho a santidade, se eu escolho viver pela fé, se eu escolho o temor do Senhor, eu vou viver resultados diferentes. Eu não aceito mais viver nessa apatia. Eu não consigo orar, não consigo abrir a boca, não consigo, tudo fica difícil. Ler a Bíblia é difícil, estar na igreja é difícil, as coisas do Senhor se tornam chatas, difíceis, sendo que o maior privilégio das nossas vidas é a palavra do Senhor, é o relacionamento com o Senhor, é a alegria do Senhor, porque o fruto do Espírito me traz alegria, me traz paz. Sem paz a gente não tem nada, sem alegria a gente não tem nada. E quem não tem Espírito Santo não vai ter alegria, não vai ter paz. Então se eu vivo sem paz, se eu vivo sem alegria, se eu vivo com raiva de todo mundo, se eu vivo remoendo o passado, eu não tenho Espírito Santo, isso é fato. Porque o Espírito Santo não habita em lugares impuros, contaminados, ele habita num lugar santo, e santo não quer dizer que a gente seja perfeito, mas que a gente tem um coração que quer agradar a Deus. Então persiga isso, declara isso na sua vida, declara essa força, declara esse amor, essa visão, essa alegria, esse prazer em buscar o Senhor. Persiga esse objetivo. Não aceita mais nada diferente disso, nada diferente de um relacionamento verdadeiro com o Senhor.
o temor do Senhor, ele me impõe limites. Eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei o que eu não tenho que fazer, porque eu temo a Deus, eu conheço a palavra, eu sei onde eu devo estar, onde eu não devo estar, eu sei o que eu tenho que falar e o que eu não devo falar, eu sei o que eu devo pensar e o que eu não devo pensar, porque eu tenho temor de Deus. É importante isso para mim. Eu dou crédito à voz do Senhor, eu dou crédito àquilo que Deus está vendo, como Deus está me vendo. Então peça essa ajuda ao Senhor, peça ajuda ao Senhor, pegue o seu propósito e declare as bênçãos que você quer, especialmente na sua vida espiritual. Declare isso: Senhor, eu quero te conhecer. Declaro: Senhor, eu quero me relacionar com o Senhor, eu quero ter alegria no Senhor, eu quero ter prazer nas coisas do Senhor, eu quero ter prazer em te buscar, meu Pai, porque o Senhor nos ensina: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas a vocês. Ah, Senhor, eu quero tanto essa empresa, eu quero tanto esse carro, eu quero tanto esse filho salvo. Senhor, não, você quer primeiro Deus, porque se eu tenho Deus, Ele me favorece, Ele monta toda a estratégia, e as coisas vão acontecendo, e as mudanças vão acontecendo, e as coisas vão se desenrolando, e aquilo que estava parado vai acontecendo. Por quê? Porque eu olhei para a coisa principal, eu busquei o Senhor em primeiro lugar. Então eu peço agora, abra sua boca, lute com a força da sua vida e chame a atenção do Senhor. Senhor, eu quero o Senhor, eu quero o Senhor, eu quero me relacionar com o Senhor, eu quero te agradar, meu Pai. Coloca a brasa na minha boca, Senhor, para que eu fale a coisa certa. Eu me arrependo, Senhor, desse estilo de vida errado, desse crente morno, desse crente de imagem. Eu não aceito mais isso, Senhor. Eu não aceito mais passar um ano após ano da mesma forma, ou com mudanças muito pequenas, meu Pai. E o Senhor não tem isso para mim. O Senhor não tem uma vida estagnada, o Senhor tem uma vida abundante, uma vida vitoriosa. Então eu peço, Senhor, abra minha mente. Peça ao Senhor: abra minha mente, Senhor, abra minha mente, me ajuda a enxergar, me ajuda a ver, Senhor, me ajuda, me dá força, me dá graça, porque eu quero, Senhor, eu quero mudar. Eu não tenho mais compromisso com as minhas emoções, eu não tenho mais compromisso com os meus sentimentos, eu tenho compromisso com o Senhor, eu tenho compromisso com a verdade, eu tenho compromisso com a palavra, eu tenho compromisso com as mudanças, meu Pai, porque eu quero mais, e para querer mais, para viver mais, eu tenho que querer mais do Senhor. Então eu creio na sua palavra, Senhor, eu creio na sua palavra, eu vou obedecer, meu Pai, eu vou dar os passos de fé. Eu vou viver, meu Pai, com temor, eu vou agir em sabedoria, eu vou praticar aquilo que eu tenho recebido do Senhor. Eu quero ser enviado, eu quero ser bênção na vida das pessoas, Senhor. Eu quero ser uma pessoa diferenciada, eu não quero ser mais um, Senhor, mais um na multidão, mais um que está aí nas estatísticas de crentes, Senhor. Não, eu quero ser uma pessoa diferenciada, eu quero que o nome do Senhor seja glorificado através da minha vida, Senhor, porque tudo que eu sou, de tudo que eu quero ser, meu Pai, vai depender da sua bênção, do seu favor. Então eu peço, Senhor amado, que o Senhor abra a minha mente. Então fale com o Senhor, seja sincero, rasgue o seu coração, fale com Ele. Senhor, me ajuda, eu não quero mais viver essa vida, eu quero viver uma nova vida. Ai de mim, Senhor, eu tenho lábios impuros e estou no meio de pessoas de lábios impuros. Eu não quero mais viver em ambientes que não são para mim, não quero mais viver coisas, meu Pai, que não é mais para eu viver, humilhações, vergonha. Não, está errado isso. O cristão não vive assim. Eu não posso aceitar mais isso. Eu não posso aceitar estar num lugar, numa igreja, fazendo alguma coisa e não vencer. É o que aconteceu aqui com Elias, com Isaías. Estava levando a palavra, estava dizendo o que deveria fazer, as pessoas deveriam fazer, mas ele estava cego. Eu não quero estar mais cego não, Senhor. Eu não quero fazer como Uzias, que foi tão abençoado, tão grande, mas ele foi infiel. Então toda aquela bênção, aquela promoção, se tornou em maldição, porque ele foi infiel ao Senhor. Ele terminou muito mal, porque ele escolheu mal. Ele achou que era ele. Ele achou que ele poderia tudo. Não, ele não pode nada. Se não for a sua misericórdia, nós não temos nada, não temos ar, não temos nada para fazer. Então eu peço, Senhor,
Abençoa o nosso povo, meu Deus querido. Responde, Senhor amado, cada pedido, cada projeto, cada pessoa, meu Pai, que está aqui, que rasgou o seu coração, meu Deus. Que rasgou o seu coração, que quer mais do Senhor, eu peço, abençoa, meu Deus, o nosso povo. Cada um desses, meu Deus, que tem apresentado ao Senhor os projetos, os sonhos, mas que acima de tudo, meu Deus, tem rasgado o coração, tem perseguido esse relacionamento com o Senhor, não tem perseguido as suas mãos, mas tem perseguido a sua face. Abençoa o nosso povo, Senhor. Responda, meu Pai, com bênçãos poderosas. Abençoa as famílias, Senhor. Abençoa os casamentos. Abençoa os casais. Abençoa os filhos, Senhor. Que nós não venhamos a estragar, meu Deus, a distorcer as coisas, a sermos maus exemplos, péssimos testemunhos, meu Deus, para as pessoas, mas que nós tenhamos o caráter que o Senhor espera. Nos ajuda, Senhor, eu declaro vida, eu declaro força, eu declaro bênçãos, meu Pai, vitórias na vida do nosso povo, eu declaro projetos materializados, eu declaro casamentos restaurados, eu declaro filhos abençoados, famílias unidas, meu Pai, prosperidade em cada área da vida, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, meu Deus amado, um povo que sai daqui com essas decisões de ser santo, meu Pai, de perseguir esse relacionamento, de buscar essa santidade, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Deus amado, por essa mensagem, por essa noite, por essa palavra tão poderosa, meu Deus, que vem para nos despertar, para nos confrontar, meu Deus, para mudar, porque o Senhor precisa lidar conosco, porque o Senhor nos ama, não tem como o Senhor nos honrar, nos abençoar para nos destruir, porque nós não temos ainda o caráter próprio para isso, Senhor, para suportar a bênção. Então que cada um saia daqui, Senhor, determinado a dar as condições certas para o Senhor trabalhar nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor amado, que cada um saia daqui ruminando a sua palavra, Senhor, meditando na sua palavra e acima de tudo, como nós acabamos de ler, praticando, meu Deus, para que seja feliz, porque aquele que ouve a sua palavra e pratica, esse tem liberdade, esse faz as boas escolhas e esse tem uma vida feliz, meu Deus. Então é isso que eu te peço, nos dá a visão certa, que nós temos aqui corações abertos e que não haja retrocessos na nossa vida, em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, Senhor, nós te amamos e te agradecemos, amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.